pergunta para você. Você tem esse estudo aí sobre o fiscal que vai sair, mas pode dar um spoiler? Como é que é o final dessa história? Tem um final feliz? Dá para ter uma perspectiva positiva para o Brasil? A coisa positiva do estudo todo, e tipo assim, não é nenhum segredo isso, é que depende de alguém colocar capital político. Tá? Porque o Brasil, eu sei que esse fórum de liberdade, eu sei que muita gente aqui é libertária, tá? O preza princípios de liberdade, mas o Brasil virou um Estado... A verdade é o seguinte, tá? O Brasil virou um Estado sequestrado hoje, em que tanto... Não importa muito seu viés político. Sequestrado que eu digo no seguinte, o desejo de gastar, o desejo de colocar dinheiro na máquina pública. E eu até entendo, porque vamos ser sinceros, gente, a gente tem que ser... Eu acho que uma coisa principal da liberdade econômica é você ser sincero, entender principalmente a motivação dos agentes. Um político só tem um objetivo, que é se eleger. Vamos ser sinceros. Só tem dois. O primeiro é se eleger. O segundo é se reeleger. Tá? Pensa que você é um político, você só tem a oportunidade em 4 anos de conseguir o seu emprego. E se você perder ali, tá? São 4 anos para você conseguir outro na natureza que você gostaria. Tá? Lógico que você vai entrar em outros escalões, né, do governo de outras pessoas, mas você quer se eleger e reeleger. E para se eleger e reeleger, o Brasil virou um Estado, como tantos outros são no mundo, mas aqui no Brasil é impressionante como certos subsetores rapidamente se apoderam da máquina pública, em que é fácil fazer isso. Tá? A gente não tem uma discussão aberta em prol do eleitor, em prol do contribuinte, sobre a Zona Franca de Manaus da maneira que a gente deveria ter, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Estima-se aí, você vai, custo direto 50 bilhões, eu já vi custo total estimado em 150 bilhões, quando você pensa que a coisa sobre o Rio Amazonas é produzida lá e volta inteira. Sem contar que o número de pessoas se beneficiam desse processo. Você pega um dos principais benefícios fiscais dados no Brasil, indústria automobilística. Gente, o número de pessoas... eu vou chutar aqui, tá? Com quem sabe faz ao vivo. Deve ser 200, 300 mil pessoas, porque a Zona Franca de Manaus é mais ou menos isso também. Então, para 200 milhões de pessoas, você beneficia um número muito pequeno. A Austrália, por exemplo, ela parou com a sua indústria automobilística, porque ela percebeu que não fazia carro bem, ou não fazia carro no custo adequado. Ela disse assim, eu não vou fazer meu contribuinte pagar por isso. Então, a gente tem um processo no Brasil em que a máquina como um todo, ela é facilmente sequestrada, porque os poucos que se beneficiam gritam muito alto, e os muitos que não se beneficiam não estão em fóruns como esse, não recebem educação adequada, não entendem direito os seus direitos, ou quanto custa isso a eles. Né? A gente vai ter um dos IVAs, que é o Imposto de Valor Agregado, que vai substituir sempre, mais altos do mundo. Tá? Eu acho que vai ser o mais alto do mundo. Mas por quê? Porque tudo é exceção. Né? Tudo entra no benefício de alguém. O que você precisa é alguém colocar o capital político. É o que o Gustavo falou, é alguém sentar e dizer assim, como eu vi muito o Gustavo falar sobre o Plano Real, mas não sei se é verdade ou lenda, mas disseram que chegou em certo momento, numa reunião, Fernando Henrique, com o Itamar, com todo mundo, disse, olha, vai ter que ser assim, e os políticos do outro lado disseram, não vai ser assim. Aí disseram, olha, se não for assim, a gente está saindo agora. E daí os políticos colocaram o capital político, mas alguém tem que colocar o capital. Não é difícil fazer, mas alguém tem que colocar capital político. Capital político custa popularidade. E você não tem ninguém ainda para fazer isso. Enquanto a máquina... Vou dar um exemplo claro, educação. A gente tem um dos piores pisos do mundo. A gente não para de colocar dinheiro em educação. Só que eu vou dar um exemplo de gestão. Não adianta eu colocar, para trabalhar comigo, 50 analistas. Eu tenho uns 10 que trabalham comigo no momento. Não adianta 50. Os 50 só vão me causar confusão. Eu não tenho como cuidar de 50 pessoas, eu não tenho como ouvir a opinião de 50 pessoas, eu não tenho como treinar 50 pessoas. Eu tive 2 filhos na vida porque eu achava que eu não conseguia treinar 3. Então não adianta botar mais insumo no processo, esperando que o processo fique melhor, simplesmente botando dinheiro no problema. Não vai resolver. Precisa de alguém colocar capital político. E hoje não interessa. Eu vi várias críticas à esquerda aqui, tá? Não interessa se é direita ou de esquerda. Todo mundo bebe da mesma água hoje em Brasília. E alguém tem que começar, seja quem for, seja de que viés for, alguém tem que começar a colocar capital político. Essa é a conclusão principal que a gente prega no momento. Só com capital político, e com capital político não é difícil resolver.
Mas de onde viria isso? Porque durante o papo aqui, o que a gente falou... sempre faz com crise. O Brasil só funciona com crise. Você falou do Temer, que teve lá 95% de rejeição e conseguiu andar com muita coisa. Porque custa capital político, né? Talvez a solução venha justamente por isso, de alguém que não esteja tão preocupado com o capital. O problema desse país é justamente esse, que o Gustavo conhece 10 vezes melhor do que eu. É que você só funciona no Brasil em situações de crise extrema. Lembra? Quando a gente estava na situação do Temer, a discussão era dominância fiscal. Era que não interessa. Ele falou que o problema da taxa de juros hoje é um problema fiscal. Naquela época, se discutia que não interessaria o nível da taxa de juros, porque as pessoas perceberiam que você entraria num compound infinito de juros e fugiriam da dívida brasileira a qualquer custo. Então, você precisou de uma medida extrema, que foi o teto de gastos naquele momento. Você imagina em Brasília, em que a coisa anda por dinheiro público rodando na máquina, você aprovar aquele teto de gastos, que foi uma coisa assim incrível. Você imediatamente crescia 6,5% real despesa, né? Aí você entra no processo Dilma e de repente você zera. Dava para fazer. Qual é a mensagem? Cara, dá para fazer o tempo todo. Deu para fazer, mas custou o cara ter 5% de popularidade. Você imagina você, Salomão, você é um cara que tem o teu podcast. Tiago Salomão tem 5% de popularidade na comunidade de investidores. Você faria isso, Tiago? O Temer fez. Pelo bem do Brasil. Essa que é a questão, Tiago.